Hora de conversar com Juliana Rosa. Acaba de sair o IPCA. É como eu disse, sempre tem número quentinho. Não é à toa que a gente colocou a Juliana exatamente nesse horário. E aí, ô Ju, como é que tá o nosso dragão? Tá mansinho ou tá brabo? Tá brabo, viu? É Bom mesmo, é? dia, Bom dia. Megali. Hoje a gente está com a Ellen, né? Bom dia para os nossos ouvintes. Bom A dia, Ju. inflação não tá fácil não, viu? Porque a gente tem falado aí, né, com desemprego alto, todo mundo com tanta dificuldade, ainda tem essa inflação para dificultar mais ainda a vida. Saiu aqui esse número do IPCA, subiu em junho 0,53%. Nos últimos 12 meses, que dá ideia assim, do quanto que está pesando na nossa vida, 8,35% de inflação. Isso é muita coisa, principalmente nesse momento de grande dificuldade. E a alimentação está subindo, combustível, conta de luz está uma fortuna, né? E muita gente me pergunta o seguinte: como é que está tendo inflação se a gente está com a economia tão fraca, né? Tem gente para consumir, né? Porque normalmente você pensa, bom, inflação é gerada quando tem muita gente comprando, aquele produto fica valorizado e aí sobe o preço, mas tem pouca gente comprando, né? Daí por que está subindo o preço? O que está acontecendo é uma pressão de aumento de custo. Então você imagina o seguinte: o restaurante ele está vendendo muito pouco. Hoje a gente tem uma média de faturamento dos restaurantes, bares, em torno de 30% do que eles tinham antes da pandemia. Então você vê, os bares estão abertos, restaurantes, e eles estão ainda vendendo bem abaixo do que eles vendiam antes. Outro dia eu fui num restaurante aqui perto da minha casa. O dono falou: olha, eu vendia 300 pratos mais ou menos na hora do almoço, agora estou vendendo 40. Tanto que o pessoal está com dificuldade, está levando comida de casa, ou tem muita gente ainda trabalhando de casa. Então, em bairros tradicionais que você vê de escritório, o pessoal não está indo todo dia. Tem empresas que aderiram ao home office, ao trabalho de casa, e vieram para ficar, até por redução de custo, né, de empresa fixa, né, em lugar fixo. O pessoal, tem muita gente ainda trabalhando de casa e vai continuar por uma questão aí de custo. Então você vê, o dono do restaurante está vendendo pouco, está com dificuldade financeira para fechar as contas, pagar os funcionários, mas ele tem aumento da conta de luz, ele tem aumento de alimentos, ele tem aumento de combustíveis. Então chega uma hora, mesmo ele segurando o repasse de preço, né, porque ele não quer também assustar aqueles poucos clientes que estão indo consumir, ele acaba tendo que repassar alguma coisa, porque senão ele não vai começar a ter prejuízo, né? Se já não estiver tendo com esse pouco de gente que está indo no restaurante. Então a gente está tendo uma pressão de custo gigantesca, e isso não deve dar trégua pelos próximos meses. Tenho conversado aí com os economistas, a Ana Paula Vescovi, que é economista-chefe do Santander, foi secretária do Tesouro Nacional, me falou: olha, a trégua só deve vir lá para o ano que vem. Por quê? Porque o mundo está crescendo. Os Estados Unidos devem crescer 7% esse ano, a China, né, que é o nosso maior comprador das chamadas commodities, né, petróleo, alimento, soja. Então, a gente não está consumindo muito, mas o mundo está. E o que a gente mais vende para o mundo é justamente esses produtos básicos. Então, o petróleo está muito caro, então combustível aumenta, a gente tem soja, carne caríssima, a China está consumindo muita carne do Brasil, então esses produtos estão muito valorizados. O pessoal pergunta: como é que o etanol também está tão caro? Etanol é açúcar, então o pessoal deixa de usar a cana para fazer o etanol e exporta açúcar para aproveitar o momento favorável desses preços internacionais. Então, a gente não deve ter trégua de custo tão cedo, no momento que a gente tem ainda a economia crescendo devagar, né? Então, isso atrapalha o crescimento. E aí, Megali, uma coisa que eu estou preocupada também é que essa confusão política toda, eu estava aqui rindo com vocês, esperando para entrar ouvindo o sermão, a gente tem que rir para não chorar, né? Porque essa confusão política toda está fazendo o dólar disparar. O dólar abriu agora, estava olhando aqui, já abriu Ah, subindo com Deus. força, né? Depois daquela confusão, prisão na CPI, aqui, ó, eu já estava 5,28, estava acompanhando aqui agora. Então, o que acontece? Aí a gente já tem esses preços todos subindo, internacionais, né? Isso tudo é cotado em dólar, né?
Então a gente já tem a valorização da carne, por exemplo, né, pelo preço, pela valorização do produto, só que ela é cotada em dólar. Então, se o dólar sobe, sobe mais ainda o preço da carne, do petróleo, disso tudo, de minério de ferro, aço. O pessoal que vai comprar material para construção civil, pode ver, o negócio está caro demais, porque é plástico, é dólar, é aço, alumínio, né? Coisa de construção está uma fortuna. Então, a gente não deve ter trégua tão cedo e essa crise política toda está atrapalhando muito a inflação e, por consequência, a recuperação econômica, né, Gali? Juliana, em um minutinho só, porque o nosso tempo está esgotado. Já esgotou faz tempo, na verdade. Porque eu falo pra caramba, né? Não, mas você fala e fala muito bem. Tanto é que a gente vai estender. Vamos lá. Nos últimos meses da era Dilma, a gente flertou também com uma inflação na casa dos 10%, que depois arrefeceu. Né? Agora a inflação está em alta, o Banco Central já está aumentando os juros seguidamente, mas quando você aumenta os juros, o objetivo é tirar o dinheiro de circulação. O dinheiro não está circulando no Brasil. Então quais são as armas que a gente tem para combater essa pressão inflacionária? Olha, eu perguntei isso para o Pércio Arida, né, que é um mestre que participou do Canal Livre, né, no canal Bandeirantes, e justamente isso que você está perguntando. Vem cá, o que adianta subir juro, encarecer o crédito para nós, pobres brasileiros, né? E com isso você limita você dificulta ainda mais um consumo que quase não existe nessa dificuldade toda, mas o que ele estava me explicando é o seguinte, que é importante que o Banco Central haja milimetricamente, tá? Não pode subir muito também não, porque é isso, é um equilíbrio fino, né? Você não pode subir demais os juros a ponto de derrubar mais ainda a economia, mas você tem que subir um pouquinho para poder passar a mensagem para os agentes de mercado, empresariado, né, para os analistas do mercado financeiro, para o mundo, que o Banco Central está agindo e ele mexe muito com expectativa. Olha, eu não vou deixar a inflação subir muito, assim, eu estou atento, porque inflação é muita expectativa, sabe, Megali? Então, a gente já viveu isso, né? A gente abafa o caso, a gente é dessa época da hiperinflação aí, e o que acontece? Você acha que a inflação vai subir muito, aí serviço, por exemplo, escola, que é só uma vez por ano, né, reajuste, plano de saúde, o pessoal fala, bom, como eu tenho que prever como é que vai se comportar a inflação, eu já vou botar lá em cima, né, porque eu não acredito que a inflação vai baixar. Então é importante esses sinais, né, do Banco Central mostrar que está atento para poder limitar o aumento da inflação, essa questão de expectativa. E outra coisa, tem algumas coisas que estão subindo muito também, viu? Então o juro também limita um pouco. Sabe que eletrodoméstico, o pessoal está em casa, né? Então tá comprando coisa para casa. Isso aí tá caro. Eletrodoméstico, eletroeletrônico. Então você também mexe um pouco nesse consumo, né, específico. Eu tava tentando avisar aqui que o nosso tempo está esgotado. Ai, foi gente, você que perguntou, né? Quem mandou eu perguntar? Você que perguntou. Ju, um beijo, até amanhã. Um beijo.